Doutor Herculano, boa noite. Boa noite, depois de muita luta. Opa, esse aqui é o Herculano. Maravilha. Esse é o Herculano. Que bom. Jean, boa noite, hein? Boa noite, a gente se vê na quinta. Herculano. Herculano, conseguiu, hein, velho? Beleza. Pelo amor de Deus, foi difícil, hein? Cego na internet. Foi difícil. Ah, nossa. Herculano, você consegue ver essa imagem aqui, ó. Beleza. Você consegue ver essa imagem aqui? Esse rapaz sorridente aqui porque você entrou? Tá conseguindo ver? Beleza, okay, beleza. Então a tela onde nós vamos trabalhar... Tranquilo, imagem perfeita. Perfeita. Então é isso, olha, você está falando, você está ouvindo, a configuração está feita. Ok. Tranquilo. Entrar no meu site lá no Synapse, tá? E baixar os exames para a primeira discussão. Então para isso você vai precisar... Certo. Você vai precisar para isso do código da senha para entrar lá no site. Você já recebeu ou não? Certo. Eu recebi um e-mail, deixa eu até ver aqui. Você recebeu um e-mail que tem uma senha. Tem uma senha para você. Isso, tem uma senha, isso mesmo. O seu nome, quando você for entrar no site, tem que ser do jeitinho que está escrito, tá? Então. Vai ser na quinta-feira? Não, a próxima agora é quinta, por isso que nós estamos configurando, né? Isso. Configurar hoje, porque senão você entra, a gente entra na quinta e essa bagunça aqui de hoje. Atrasa muito. Atrasa tudo, tá? Então tá configurado já, tá tudo certinho. Só uma pergunta aqui enquanto o Herculano tá com a gente. Desculpa interromper vocês aí, Herculano. O doutor Paulo. O EDF Browser lá precisa instalar também para as aulas? Não. Nós vamos usar, a gente usaria o EDF Browser se eles não tivessem fornecido para a gente o NeuroSpectrum, né? Ah, sim. Como eles cederam esse exame que lê, e é muito superior, né, ao EDF Browser, ele lê o EDF esse também, ele importa, e é muito superior. Então nós vamos usar esse. Ah, tá. Nós vamos usar então só esse daí da Só esse é da Neurosoft, tá? Mas olha, voltando à pergunta que você me fez... eu fiquei disperso aqui. Então, voltando à pergunta que você me fez, sim. Eu gosto muito de epilepsia. Eu gosto muito de estudar epilepsia. Olha, a princípio, você fala o seguinte, olha, como está na tela aqui, ó. 2 anos sem crise, você já pode, né, ter o comprimidinho ali, você já pode suspender a medicação do paciente, a princípio, não é? A suspensão gradual. Então, a suspensão é feita gradualmente, né? Você pega, por exemplo, a carbamazepina, uma dose para adulto, essa dose para adulto tem que ser, em média, 600 miligramas, dividido 3 vezes por dia. Então, ele tem que ser no relógio isso. Por exemplo, 7 horas, 15 horas, você coloca assim mesmo na receita, e 23 horas. Posso atrasar 5 minutos, doutor? Não, não pode atrasar 5 minutos. Você tem que tomar nesse horário aqui. Por que eu estou te falando isso? Você fala que você recebeu um rapaz lá. De repente ele está tomando meio Tegretol à noite. Não está protegendo nada ele. Entendeu? Porque a meia-vida do remédio aqui é de 8 a 12 horas. Meia-vida do Tegretol. Né? Então não adianta você dar, por exemplo, um Tegretol à noite. Não adianta você dar 400 miligramas de manhã só. Você divide cada 8 horas, você vai ter um nível sérico bom, vai proteger o paciente. Meio comprimidinho, por exemplo, se ele já estiver tomando só isso, ele não está tomando nada. Boa noite, Jean. Tudo de bom para você até quinta. Olha só. Alô? Oi, tá me ouvindo? Você sumiu o som aqui. Tá, voltou. Voltou o som? O Jean saiu. Estou ouvindo bem agora. O Jean saiu. Voltou o som. Então olha que interessante. A princípio é isso aqui. Mas daí... Só nós agora. Você faz uma retirada gradual. Não precisa ter muita pressa, não. Isso aí varia de autor para autor. Mas se você retirar, por exemplo... É lento, hein? Você pode tirar um comprimido por mês. Você retira um comprimido por mês, está ótimo. Entendeu? Agora veja. Entendi. Agora veja só. Antes de você falar da retirada, a gente tem que discutir qual o tipo de síndrome epilética ele tem. Eu vou dar um exemplo para você. Tem uma síndrome chamada epilepsia mioclônica, que a gente vai estudar isso aí tudo.
Você vai ficar craque nesse negócio. Sim. Epilepsia mioclônica juvenil. Entrou o Baiano. Boa noite, Baiano. Opa, Baiano entrou aí. Está configurado já. Você tem epilepsia mioclônica juvenil. Bem, olha só, começa na adolescência. A pessoa fala que acorda de manhã, que leva uns sustos. Ela está tomando café, por exemplo. A xícara pula da mão. Essa aqui é a crise mioclônica. E se você não pergunta, a pessoa não fala, viu? Por isso você não faz diagnóstico. Não entendi. Então você tem que perguntar. Você levanta de manhã, às vezes você leva um susto, parece que leva um choque. Parece que pula a xícara da mão, assim, o café vai longe. Vai, eu tenho isso sim, doutor. Então isso é uma crise mioclônica. A epilepsia mioclônica, ela tem crise mioclônica, ela tem ausência junto. E ela tem as convulsões generalizadas tônico-clônico. Que é aquelas que é a crise mesmo, né? Que a pessoa cai, desmaia, se debate, ok? Então você tem três tipos: ausência, crise generalizada tônico-clônica e a crise mioclônica. São esses três tipos de crise. Daí o que acontece? Olha que curioso. Isso aqui controla super bem com uma dose baixa de valproato. Por exemplo, Valpaquene, Depaquene, né? O Divalproex, né? Controla bem, dose super baixa. Às vezes você dá um comprimidinho de 250 miligramas, você já controla isso aqui. Só que tem um detalhe: raramente cura. Raramente isso aqui cura. Epilepsia mioclônica juvenil. O nome é epilepsia mioclônica juvenil porque começa na juventude, tá? É muito frequente, a gente vê bastante. Entretanto, sujeito com 50 anos tem epilepsia mioclônica juvenil. Ele fala assim: doutor, eu tomo 250 de Depaquene. Aí você fala, boa noite. Aí você fala, vamos tirar o remédio. Você tira, ele tem crise. Epilepsia mioclônica juvenil, entendi. Olha como é que a epilepsia é complexa. Se você der idantal, de fenidantoína, ou se você der a carbamazepina, que é o Tegretol, né? O paciente piora. O paciente piora. Ele começa a ter ataque... Piora, cortou... Estou ouvindo agora. Está me ouvindo? O paciente piora, ele começa a ter ataque de convulsão mesmo. Ataque tipo grande mal, né? Crise generalizada tônico-clônica. Então você não dá esses remédios na mioclônica juvenil. Agora eu vou te falar uma coisa, hein? Na epilepsia juvenil. Isso na epilepsia mioclônica juvenil. O tipo mais comum de epilepsia deve ser que esse rapaz tem aí, esse que você está tratando. Ele começou adulto já. Então, ele é adulto. Começou adulto? Você sabe me dizer se começou adulto? Começou adulto. Começou adulto. Não teve trauma, adulto. Não teve nada. Adulto. Não teve trauma. Não. Teve trauma, não teve nada. Não. Tipo mais comum de epilepsia do adulto chama-se epilepsia do lobo temporal. Esse é o tipo mais comum de epilepsia do adulto, tá? A gente vai ver muito eletro disso aqui. Você vai ficar craque nesse negócio aqui. Epilepsia do lobo temporal. Olha como é que é a crise. Como é que é a crise? O sujeito muitas vezes fala que ele desliga e fica com automatismos. Anda pela casa, fica mexendo no corpo. Depois, ele pode ou não evoluir para uma crise secundariamente generalizada, tônico-clônica. Secundariamente porque teve uma crise primeiro parcial. A gente chama de crise. É muita informação, né? Crise parcial complexa. Não, tá bom, estou acompanhando. Crise parcial complexa, que é essa que ele desliga e depois evolui para uma crise generalizada tônico-clônica, mas secundariamente generalizada porque foi primeiro desencadeado por uma crise parcial. Então, você pergunta sempre para o paciente, olha, antes de desmaiar, ter a convulsão, seu marido ele desliga, assim, mexe no corpo,
Ele fica meio estranho andando para cá. Fica assim, doutor. Ele tem isso mesmo, viu? Ele tem um ameaço, né? Ele chama de ameaço. Tem um ameaço, tem uma aura. Chama-se de aura também, né? Mas que já é a crise parcial complexa. Aí o que acontece? Esse sujeito, ele controla muito bem com carbamazepina, com ácido valproico, né? Às vezes com oxcarbazepina, né? Com lamotrigina, é o lamictal, lamotrigina, né? Com, enfim, uma série de medicamentos. As convulsões você pode controlar até com fenobarbital, as convulsões generalizadas. Fenobarbital, tá? Agora, é muito difícil curar porque você tem os hemisférios cerebrais aqui, tá? Ops. Você tem uma área aqui chamada região mesial temporal, bem no meio do cérebro aqui, região no lobo temporal. Mesial temporal. Mesial porque fica na região média. Tá? Muitas vezes você faz uma ressonância magnética, você vai ter uma lesão ali. O lobo temporal desse lado aqui, por exemplo, ele é... Só um segundinho. Desenhar o lobo temporal. O lobo temporal desse lado aqui ele é atrófico. Aquilo ali, aquela região atrófica, ela é uma região epileptogênica nesse tipo de epilepsia que é a mais comum do adulto. Então só tem um jeito de você curar o sujeito. Às vezes você indica uma cirurgia. Tá? Então, nesse caso, você teria que usar o remédio o resto da vida. Porque se ele tem uma convulsão, por exemplo, vamos supor que ele tem uma convulsão a cada 6 meses. Não vale a pena indicar cirurgia, tá? Porque é um procedimento de risco. Então você mantém o remédio, né? E você faz o acompanhamento do paciente o resto da vida. Então o que é que nós teríamos que ter desse paciente? O principal no diagnóstico da epilepsia é você ter uma história, onde você vai ver se a crise começa parcial ou não, né? Então a pergunta, tem crise parcial? Tem crise parcial? Esse paciente? Então, isso aí se você não tem esse dado, você pergunta para ele depois. Entendi. Né? Tá. Você pergunta, tem crise parcial? Você pergunta para ele a idade de início, para saber se não é uma outra síndrome epiléptica. Você veja com ele frequência das crises. Frequência das crises. Por quê? Se ele teve uma crise há 23 meses, ou seja, menos que 2 anos, você não pode tirar o remédio ainda. Você não pode nem pensar em tirar o remédio. Se ele tem um eletro alterado, embora eletro normal não exclui epilepsia, hein? Isso a gente vai ver, nós vamos discutir isso aí. Sim. Mas se ele tem um eletro alterado, EEG anormal, você não pode retirar o remédio dele. Tá certo? Certo. E às vezes, olha, ele tem um eletro só alterado há 20 anos atrás. Há 20 anos ele fez um EEG e o EEG mostrou lá uma ponta-onda temporal anterior. Faz 20 anos que ele fez aquilo. Você tem que pensar muito antes de tirar esse remédio. Porque se ele demonstrou alguma vez na vida um foco temporal anterior, provavelmente aquele foquinho está ali ainda. Então a gente tem que tomar muito cuidado na hora de tirar o remédio. Olha, é muito difícil também. Eu tenho paciente lá. Estou ouvindo bem. Eu tenho paciente lá no consultório que faz 20 anos que ele toma remédio para epilepsia e deve fazer bem uns 10 anos que ele não tem crise. Sumiu. Tem crise. O cara tá bem, né? Tem crise, tá ótimo. Só que tem um detalhe. Ele é motorista de ônibus. Então sabe quando eu vou tirar esse remédio dele? Nunca.
Porque eu teria que pedir para ele Certo. parar de dirigir durante Pode um acontecer. período, porque pode ter uma crise. Não dá para dizer que não vai. Né? Então é isso. Mas a gente vai discutir propedêutica de crise Ótimo, epilética. nossa, Nós vamos discutir muito. esclarecedor. Porque você tem, né? Você tem uma classificação de síndrome epiléptica e você tem uma classificação de crise epiléptica também. São coisas diferentes. Mas a gente vai ver isso aí. Epilepsia é um dos assuntos Com calma, mais né? importantes em eletroencefalografia. Ok? Com certeza. Ok. Tá ótimo, professor. Muito obrigado. Imagina. Ok, vamos dividir conhecimento aqui. Quinta, então. Bom, grande abraço. Grande abraço para você e pro Baena. Baena, Até lá. um abraço, hein? Tchau. Boa noite, Boa Baiana. noite. Tudo de bom aí. Abraço.